Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a graça imensurável do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, meus queridos, sejam com vocês, conosco, começo de ano, dia 2 de janeiro de 2025, louvado seja Deus. Vamos agradecer, glorificar, bendizer o nome do Senhor por mais um ano que estamos iniciando, porque pudemos viver o ano de 2024, estamos de pé, estamos com saúde, temos o Senhor conosco, que Ele em tudo seja exaltado, glorificado, meus queridos, nas nossas vidas, que você possa colocar esse ano que começou ontem, nós estamos no segundo dia do ano de 2025, entregue esse dia, entregue esse ano, entregue cada dia, cada semana, cada quinzena, cada mês do ano de 2025 na presença de Deus, consagre a Ele tudo que é sonho, desejo do seu coração, com gratidão, exatamente como fala aqui no capítulo 4 de Filipenses. Hoje nós vamos estudar Filipenses 4 e estamos terminando Filipenses 4, amém? É um capítulo bem curtinho, quero ver aqui, vamos ver quantos versículos tem. Tem 23 versículos, o capítulo 4 de Filipenses. E eu quero compartilhar com vocês, fazendo um resumo, né, rapidinho do tema que Paulo fala aqui, e depois fazer alguma explanação a respeito de alguns versículos e ensinamentos que são básicos para o nosso viver diário, amém? Aqui Paulo, nesse capítulo 4 de Filipenses, essa carta, ele faz uma apresentação concluindo que Jesus Cristo de Nazaré, ele é todo o poder, ele é o poder, ele apresenta Jesus como o poder da vida do crente, na vida do crente, da sua vida e da minha vida. E ele começa essa carta falando a respeito de duas mulheres que estavam lá na igreja contendendo-se uma com a outra, trazendo contenda, discórdia. Aí ele pede, o nome dessas mulheres é Evódia e Sintique. Então, elas estavam se intrigando uma com a outra, discutindo uma com a outra. E Paulo pede para que homens piedosos lá da igreja ajudem essas mulheres a se reconciliarem. E ele, vocês veem que já naqueles tempos antigos havia divisão na igreja, havia contenda na igreja. Não é diferente dos nossos tempos atuais. Mas Paulo aqui, ele pede que um homem, né, piedoso na igreja ajude essas mulheres a se reconciliar. E ele fala sobre a oração. E ele fala aqui de duas regras que devem ser observadas para que a oração, para que o poder da oração funcione na vida da igreja, na sua vida e na minha vida, na vida do povo, né, lá de Filipenses. E ele fala assim para nós, que eu acho tremendo, duas coisas, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. No versículo 6 do capítulo 4, na parte A do versículo, ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ele fala que devemos estar sempre gratos por tudo, né? E ele fala sobre a paz, que se obedecermos a essas regrinhas, essas duas regrinhas, a paz de Deus vai revigorar o nosso coração, vai proteger o nosso coração. E ele fala que nós devemos centrar, sabe? No verso 8, centrar os nossos pensamentos no que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é reto. Ele fala assim, verso 8, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. É centrar os nossos pensamentos. E Paulo,
ele se apresenta aos filipenses, para a igreja, como um modelo espiritual, né? Ele fala da satisfação, ele fala que ele se alegra, mesmo quando ele passa fome, necessidade de várias coisas. Ele nos dá esse exemplo. Ele sempre está contente, mesmo em meio às necessidades e em meio à fartura, porque ele não tem necessidade de nada, né? E que o que satisfaz a Paulo, ele fala assim, que o próprio Jesus é a fonte da força dele. Jesus é a fonte da força de Paulo. Eu vou ler o versículo 13 para vocês, que Paulo fala bem assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, muitos usam esse versículo como um jaguão para todas as coisas. Será que tudo podemos mesmo na dificuldade? Será que nós podemos declarar esse versículo quando você está passando por guerras espirituais, materiais, financeiras? Aqui, Paulo, ele é bem claro, né? Que o que satisfaz ele fala que é Jesus, que é a fonte da sua força. Assim, ele fala nesse versículo 13 de capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele podia passar necessidades, ele podia não ter necessidades, ele podia estar bem fisicamente, espiritualmente, materialmente. É isso que Paulo quer dizer. E como ele podia estar tendo necessidade de muitas coisas, mas que ainda assim ele cria que Jesus era a fonte de poder na vida dele, né? E Paulo, ele faz aqui um agradecimento ao povo de Filipenses, por todas as ofertas, as dádivas, tudo aquilo que eles ofertaram a Paulo. E ele fala que as ofertas eram como um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E aí ele envia saudações a todos os filipenses, né? E ele deixa um versículo maravilhoso que a gente muitas vezes declara, usa para fazer uma ministração de oferta, de dízimo. Ele fala assim que Deus, no versículo 19 do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo, ele fala sobre esse poder multiplicador que há em Deus, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Ele fala: Deus suprirá as necessidades de vocês, filipenses, assim como fez com as minhas necessidades, era o que ele queria dizer aqui, entendeu? E ele usa o poder, o próprio poder de Deus na vida dele, exemplificando para os filipenses que Deus, o próprio Deus, ele usa o seu poder para que o nome dele seja glorificado. Então, nós vemos aqui os conselhos, né, de Paulo, nessa carta de capítulo 4, ele nos ensina como, amados, solucionar os nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ação de graças em todas as circunstâncias, em todas as situações, mesmo naquelas que não são tão boas, mesmo nas guerras, nas lutas e nas dificuldades. Então, nós devemos ser gratos a Deus. Deus não vai nos dar nada além para que eu e você fiquemos só reclamando. Não. Se nós, irmãos, de maneira geral, não pudermos oferecer nossos pedidos em oração, coisas corriqueiras que você vivencia normalmente, já com gratidão, nós não vamos ter uma resposta favorável de Deus. A palavra de Deus, ela não nos orienta a orar reclamando, dizendo aquilo que está faltando, dizendo aquilo que nós não temos, não. Ela diz a oração. Paulo fala para nós: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresenta os seus pedidos a Deus. É assim que ele nos ensina a orar, né? Nós temos que, como ele falou para os filipenses no capítulo 4, verso
8, ele nos instrui a pensar nas coisas boas, nas coisas que edificam as nossas vidas. Eu quero ler esse versículo 8, ele fala assim, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ele nos ensina aqui que devemos ter coração agradecidos. Ele nos instrui a pensar em coisas boas, coisas que edificam as nossas vidas e não que nos atrasam, que nos entristecem, não. Os pensamentos que nós temos que ter, sabe, certamente eles vão afetar o nosso modo de agir, de falar, no nosso comportamento, o nosso temperamento. Tudo que o Senhor nos ensina, tudo que a palavra nos diz, irmãos, é para o nosso próprio bem. Porque o próprio Deus sabe o que é que nos faz felizes e também sabe o que é que nos faz infelizes. E quando, generalizando, quando as pessoas, elas estão cheias de pensamentos errados, elas ficam infelizes. Então nós temos que aprender com as nossas próprias experiências, né? O que é que nós fazemos geralmente e fazem com que a gente seja feliz ou infeliz e ainda faça outros que estão ao nosso redor felizes ou infelizes, né? Então vamos parar de pensar naquilo que está fazendo tão mal a nós e que é útil para o inimigo das nossas almas, sabe? Nos enganar. E temos que pensar qual é a fonte da nossa felicidade ou qual é a fonte da nossa infelicidade. E nós não devemos pensar tudo aquilo que a nossa mente, a nossa alma, ou até mesmo o inimigo das nossas almas quer que nós pensemos, né? Então, vamos, como Paulo nos ensina aqui, vamos sempre pensar sobre a natureza dos nossos pensamentos. Se eu e você não tivermos o cuidado, sabe, esse ato de pensar, nossos pensamentos muitas vezes nos deixam em dificuldades e infelizes. Então é importante que eu e você pensemos em agir. Antes de nós agirmos, vamos nos concentrar nas coisas que são boas, que são verdadeiras, que são nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes, dignas de louvor, assim como o versículo 8 fala para a gente aqui. Então, nós não vamos, como está escrito na palavra de Deus, ter pensamentos de morte. Não. Sabe esse versículo, verso 13 que eu falei, tudo posso, né? Que muitas vezes a gente fala assim, sem pensar, até mesmo sem saber o significado. Tudo posso. O apóstolo Paulo ele está se referindo aqui, não é só a coisas boas, ele se referindo até à capacidade de sofrer privação, de ter ou não ter abundância, estar contente ou descontente. Ele sabia que em qualquer situação em que ele estivesse, que aquela situação era a vontade de Deus naquele momento para ele. Ele sabia que Deus o fortaleceria para que pudesse se cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ele acreditava até, irmãos, que as coisas desagradáveis tinham uma oportunidade para Deus agir em seu favor, para o bem dele. E vamos nós também, assim, a exemplo de Paulo, procurar compreender e aprender com Deus, com a palavra, a lidar com as dificuldades da nossa vida. Vamos permanecer na fé, com pensamentos bons, positivos, né? Como muitos falam, que vai nos auxiliar, sabe? Para que nós possamos, assim, a exemplo de Paulo,
né? Que nos ensina que todos nós, irmãos, todos, sem exceção, temos necessidades e desejos diários. E muitas vezes aquilo que nós tanto queremos, que precisamos, pode ser que nós não vamos alcançar. Então vamos agradecer a Deus, porque Deus sabe muitas vezes por quê e o porquê que Ele não atende muitas vezes determinadas orações e pedidos, clamor que nós fazemos. Mas nós temos uma promessa de Deus, e a promessa, ela é um fato consumado. A promessa, para que ela se cumpra em nossas vidas, existe uma condição por parte de Deus. Mas Ele diz para nós que devemos ser gratos e saber exatamente aquilo que nós temos colocado diante de Deus em oração, porque Ele é fiel. Ele fala isso no versículo 19, que também vou ler aqui para vocês. O meu Deus, ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, lembre-se que em todas as suas e as minhas necessidades e desejos diários, nós temos que entender que às vezes o que você quer, o que eu quero, pode não ser o que nós precisamos. Então, vamos, como Paulo, a exemplo de Paulo, agradecer a Deus por ele saber tudo que eu e você precisamos e confiar na fidelidade e confiar nas promessas e confiar que Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Guarde essa palavra. Declare a palavra de Deus. Declara, Senhor, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Seja pronto em orar, em buscar, esteja pronto para tudo aquilo que Ele esteja desejando ou não para a sua vida e crendo, a ter pensamentos bons, porque quando nós mudamos, irmãos, as coisas também vão mudar ao nosso redor. Então, coloque-se na presença de Deus e ande livre em Cristo Jesus e permita que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita no seu viver diário e viva uma vida de vitória. Em nome de Jesus, faça um plano de oração para esse ano. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor os abençoe ricamente. Desejo a todos um ano cheio da graça, do poder, da presença, da prosperidade que há em Cristo Jesus para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém? Um feliz ano novo para todos. Amém? Não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar, de repartir a palavra. Em nome de Jesus. Amém.